No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. No nosso reino, o que é difícil? O que dificulta no nosso reino? Nada. Porque no nosso reino nós podemos fazer o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acha. Não é assim? E no reino dos céus? Nós temos falado sobre o reino dos céus. E é bem diferente do nosso reino. Vamos entender isso segundo a palavra de Deus. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Uau! Parece uma coisa impossível, porque se eu quero ser perfeito, isso está contrário ao reino deste mundo. Este mundo tem que fazer para si. E o que Jesus estava pedindo, e o que ele quer de nós, é que estejamos desprendidos de tudo o que tem, tudo que está à nossa vista, tudo que aparentemente é o que faz você se sentir valorizado, né? Os seus pertences, a maneira que você enxerga as coisas. Se você quer ser perfeito, Jesus está falando, se você quer a salvação, então desfaça daquilo que você tem estado preso. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, porque os pobres não vão te recompensar. E você vai ter que se desfazer das suas esperanças, o que você tem confiado, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando você não dá, quando você não desfaz daquilo que você está preso, você é manipulado por aquilo. Então, por exemplo, você briga por causa daquilo, você se defende por causa daquilo, você não solta por causa daquilo. E isso era o que acontecia com esse jovem rico, que possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Se você observar bem, as pessoas que assumem a fé são aquelas que são humildes. E toda pessoa que tem alguma condição, ela acaba confiando naquela condição. Por isso que Jesus fala que é difícil entrar um rico no reino dos céus, por causa disso. Porque o que ele vê é o que ele valoriza. Ele não consegue ver o reino dos céus. E Jesus continua falando assim: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele estava falando, se referindo a uma portinha bem pequenininha que tinha nos muros à volta de Jerusalém. E que o camelo tinha que se esforçar muito para entrar
dentro dessa portinha. E é isso que é o reino de Deus. O reino dos céus é um esforço que muitos não querem fazer. Você tem que estar determinado, você tem que estar desejoso pelo reino de Deus. E o que faz você desejar um reino que você não vê fisicamente? A fé. Quando você crer, quando você é humilde, quando você é como uma criança que aceita a palavra de Deus com humildade, com pureza, sem medo, sem desconfiança, então você crer. E ponto. Final. Vamos a uma trilha musical e já voltamos falando mais. E os discípulos, ouvindo o que Jesus falava, que ele falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, eles ficaram admirados, muito admirados. E perguntaram: quem poderá, pois, salvar-se? Se para o rico, que tem condições, que é inteligente, que tem capacidade, ele tem dificuldade, então quem vai se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E por que aos homens é impossível? Porque enquanto você aceita essa humanidade que é egoísta, egocêntrica, você não vai ceder. Mas quando você almeja Deus, então é possível, porque Ele nos abriu a porta. Quando o Senhor Jesus foi crucificado na cruz, Ele pagou um alto preço para que eu e você não venhamos ser mais escravos do pecado. Ou seja, daquilo que nos limita, aquilo que nos escraviza, que é a preocupação, medo do amanhã, a insegurança, sabe, aquela necessidade de se sentir segura. Pois é, quando você assume a sua fé, então é possível você assumir e deixar de lado tudo aquilo que tem te escravizado. Eu tenho experimentado isso na minha fé. Existem provas, existem situações na vida em que a gente é provado. E essas provas, você vai decidir a quem você vai servir, a sua vontade, o seu reino, ou crer que Deus vai cuidar de você em qualquer circunstância. E se você crê, se você é humilde, então você não vai se colocar como rico. O rico é aquele que se baseia naquilo que sabe, nas condições, na parte financeira, no que vê, no que a sua inteligência diz. E o pobre
de espírito é aquele que acata a palavra de Deus, que é mais importante do que o seu jeito. Bem, cada um tem a sua opção. E eu vou lutar até o fim para que eu chegue lá no reino dos céus em paz, porque para você chegar lá, você vai ter que renunciar. Enquanto você estiver vivo, você vai ter que sacrificar o seu reino pelo reino de Deus.